Boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos. Boa noite aos nossos amigos que estão assistindo pelas redes sociais. Nós estamos aqui nesta segunda noite da série Você Precisa Saber. E é importante que você saiba os assuntos que nós vamos estudar aqui. O dessa noite é extremamente importante, porque tem a ver com uma pergunta que se faz muito por aí, especialmente no tempo em que nós estamos vivendo. Não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu muitas vezes, pelo fato das pessoas saberem que eu sou um cristão, e é muito comum que a gente receba uma pergunta. O mundo do jeito que está, com tanta violência, tanta doença, tantos problemas, demonstrando especialmente a falta de caráter, que é uma coisa que chama muito a nossa atenção no mundo de hoje, falta de princípios, né? Então algumas pessoas perguntam assim para mim: Mauro, onde está Deus? Por que Deus permite o mal? Por quê? E é isso que nós vamos responder esta noite, a origem do mal. E o que eu quero chamar a atenção, antes de mais nada, é que a grande maioria das pessoas que me faz essa pergunta, a grande maioria, eles não aguardam para ouvir a resposta. Interessante, né? Na hora que você quer responder, quer mostrar, quer explicar, você percebe que a pessoa, na verdade, não está interessada em conhecer a resposta. Quer mais soltar, fazer essas acusações, essas implicâncias, mas não está disposto a ouvir a verdade. E isso chama muito a minha atenção, porque a resposta existe, ela está nesse livro, que nós nos comprometemos a estudar, né, desde a semana passada. A resposta existe, mas a questão é se as pessoas estão interessadas na resposta. E pelo que eu tenho visto, a grande maioria não está interessada em conhecer a resposta para essa pergunta. Então, o tema da origem do mal. Nós vamos responder algumas perguntas aqui essa noite. Por exemplo, Deus tem alguma participação na origem do mal? Nós vamos responder. A Bíblia vai responder. Onde nasceu o mal? A Bíblia vai responder. Como? Quando? De que forma? E quando eu digo que a Bíblia vai responder, é porque só a Bíblia traz a resposta para este assunto. Você não vai encontrar explicações para essa questão, que é uma questão de natureza moral. Você não vai encontrar essa resposta em outros livros. Só a Bíblia trata deste assunto com autoridade, com seriedade. Por isso que nós vamos deixá-la falar conosco essa noite. Porque o mundo que nós estamos vivendo quer buscar resposta em tudo quanto é lugar, mas não dá uma oportunidade para a Bíblia falar. E essa noite ela vai falar conosco. Então, eu vou convidá-los a abrirem suas Bíblias na segunda carta de Pedro. Quem quiser acompanhar, segunda carta de Pedro, no capítulo 2, e vamos começar a tratar desse assunto por uma informação preliminar, mas que é muito relevante. Segunda carta de Pedro, capítulo 2 e o verso 11. Segunda Pedro 2:11. Eu vou ler aqui da minha Bíblia. Pode ser, para vocês que estão acompanhando de casa, que ao colocarmos aí, disponibilizarmos os versos, é possível que uma palavrinha ou outra esteja num sinônimo diferente dessa minha versão, mas não importa, você vai ver que o texto é o mesmo, e eu vou seguir aqui pela minha, e você vai ter à sua disposição os textos, tá bom? Então, segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 11, diz assim: enquanto que os anjos, embora maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Eu comecei com esse verso, porque esse verso traz uma informação aqui muito importante para nós. Esse verso está dizendo que quando Deus criou os anjos, que também são criaturas criadas, Deus deu aos anjos
pelo menos 2 atributos mencionados aqui na sua palavra que ele não deu aos homens. São maiores do que os homens em força e poder. Portanto, são seres que têm atributos superiores aos nossos, que têm uma capacidade superior à do homem. Isso é muito importante nós sabermos, porque ao relatarmos o que aconteceu, como é que o mal nasceu, é importante saber onde e com quem, de que forma. Isso a gente vai ver aqui essa noite. Quando Deus criou os anjos, e depois criou o homem, ele deu aos anjos o mesmo atributo que também nos deu. Alguém poderia dizer que atributo é esse? Que Deus deu aos anjos e nos deu também? Isso aí, o livre arbítrio. Os anjos também receberam o livre-arbítrio tal quanto nós, da mesma maneira que nós recebemos. Agora, vejam, é importante definirmos o que é livre-arbítrio, porque é aqui que muita gente comete engano. O que é o livre-arbítrio? A gente tem que começar entendendo isso, essa questão do livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Liberdade para escolher. Liberdade para decidir. Isso é livre-arbítrio. Por que eu disse que muita gente comete engano quando trata do assunto do livre-arbítrio? Porque algumas pessoas fazem uma confusão muito grave. Eu vou fazer aqui uma pergunta para vocês. Deus criou o bem e o mal e deu ao ser humano livre-arbítrio para escolher entre uma coisa ou outra, certo ou errado? Certo ou errado? O que vocês acham? Deus criou o bem e o mal e nos deu livre-arbítrio para escolher, certo ou errado? Errado. Deus não criou o bem e o mal. Não, Deus não tem participação nenhuma com o mal. Deus criou o bem e nos deu livre-arbítrio para obedecê-lo ou não. Quando eu não obedeço às orientações divinas, então nasce o mal. Vou explicar um pouco melhor. Deus criou o bem, deu livre-arbítrio aos anjos e a nós para escolhermos obedecê-lo ou não. E quando eu desobedeço a Deus usando o meu livre-arbítrio, então nasce o mal. O mal é fruto de uma desobediência. Em outras palavras, Deus criou o bem e a possibilidade do mal. O mal é condicional. Depende do quê? Do mau uso do livre-arbítrio. Ficou claro para vocês isso? Deus criou o bem e a possibilidade do mal. O mal era uma possibilidade, dependia de uma má escolha. E isso aconteceu. E nós vamos ver essa noite como? De que forma? Portanto, não se pode atribuir a Deus nenhuma participação com o mal. Ele não criou o mal. Ele cria o bem. Quando o desobedecemos, então, dessa nossa má escolha, é que surge, então, o mal. Outra observação importante em relação ao livre-arbítrio. Guarde isso. Isso foi muito importante para a minha vida. Muito importante. Com o livre-arbítrio que Deus me dá, eu posso escolher obedecê-lo ou não. A escolha é minha. Mas o meu livre-arbítrio não me deixa determinar as consequências da minha escolha. Deu para entender? Eu posso escolher, mas não posso determinar as consequências. Então, se eu escolho o mal, não tem como determinar o resultado da minha escolha. Porque tem gente que toma decisões erradas, desobedece às instruções de Deus, e quando a coisa dá errado, ele culpa Deus. Ele gostaria que o resultado fosse outro, mas Deus disse que não seria. Portanto, com o meu livre-arbítrio, eu preciso entender o seguinte: eu posso decidir o que eu quero, eu posso escolher o que eu quero fazer, mas as consequências da minha escolha já não cabem mais a mim. Ou seja,
eu vou arcar com as consequências da decisão que eu tomei. Isso é livre-arbítrio. É assim que funciona. E isso a gente precisa entender. Que o meu livre-arbítrio, prestem atenção, gente, isso aqui é muito importante. O meu livre-arbítrio não me dá a capacidade de determinar o que é certo e o que é errado. Isso não é livre-arbítrio. Quem determina o certo e o errado é Deus. Não cabe ao homem dizer o que é certo e o que é errado. Deus é que estabelece o que é certo e o que é errado. Eu posso obedecê-lo ou não. O que eu não posso é querer transformar o errado em certo. Não, isso não é livre-arbítrio. Eu não sei se vocês estão entendendo bem o que eu estou tentando dizer. Isso não é livre-arbítrio. Porque tem muita gente que confunde isso. Não, o certo e o errado é estabelecido por Deus. É Ele quem fixa princípios morais, valores. Não é o ser humano. Bom, respondendo agora essa questão do livre-arbítrio, ou bem entendida essa questão que é preliminar e muito importante, surge uma outra questão importante em relação ao caráter de Deus, muitas vezes mal compreendido. Nós conhecemos bem, pelo menos talvez a maioria de nós, conhecemos bem a história registrada no capítulo 1 do livro de Jó. É bem conhecida essa história, não é? Nós sabemos o que aconteceu lá. Uma breve recapitulação. Satanás comparece numa reunião lá no céu, ele se apresenta como? De maneira ousada, ele vai lá e se apresenta como representante da terra. Muita ousadia. Se apresenta, mas ele faz uma grave acusação ao caráter de Deus e ao nosso, ao meu e ao seu. Eu não sei se você já atentou para esse fato. Porque ele diz para Deus, de uma maneira irreverente, ele diz assim: é claro que Jó te segue. O Senhor dá para ele tudo, o Senhor dá para ele dinheiro, saúde, família, propriedades, ele tem tudo. É claro que ele segue o Senhor, assim é fácil. Em outras palavras, o que ele está dizendo para Deus? O Senhor compra o amor das pessoas com bênçãos. O Senhor compra o amor das pessoas com bênçãos. Aí eu passo a refletir aqui para mim, eu, Mauro Braga. Será que eu sigo a Deus porque Ele me abençoa? Será que eu estou pregando para vocês aqui essa noite porque eu sou muito abençoado e sou? Será que se eu estivesse passando por um momento difícil, uma doença grave, uma tragédia na minha vida, será que eu estaria aqui? Ou o que me traz aqui são as bênçãos que eu recebo de Deus? Não é uma boa pergunta para a gente responder no travesseiro? Porque a acusação foi feita ao caráter de Deus. Será que nós o seguimos quando recebemos coisas e quando deixamos de receber, nos afastamos? Será que o que me traz a esse lugar para louvar e adorar a Deus, o que me faz seguir a sua palavra, é o que Ele é para mim ou o que Ele faz? Qual é o verbo? A Bíblia o identifica, não é pelo verbo fazer. Como é que Deus é identificado na Bíblia? Na Bíblia é outro verbo. Verbo ser. O eu sou. Antes de fazer na minha vida, Ele tem que ser. E será que é assim que eu vejo Deus? Independentemente do que Ele me dê, eu o reconheço como meu Deus, o amo? Ou será que Satanás tem razão? Os cristãos o seguem, o louvam por aquilo que recebem. Não é uma grave acusação que nós temos que responder, nós temos que dar conta disso, porque não foi só o caráter de Deus que foi atingido, o nosso também, o seu também. O que te traz a esse lugar? A gente responder no travesseiro. Uma questão muito séria em relação ao nosso relacionamento com Deus. Pois bem, vamos lá, onde é que surgiu o mal? Como é que isso aconteceu? Já vimos sobre livre-arbítrio, vimos sobre o caráter de Deus e o mal. Como é que aconteceu? Se Deus não tem participação,
Como é que aconteceu? Vamos deixar a Bíblia falar? Livro de Apocalipse, vou ler um verso aqui que muito conhecido, né? Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Eu vou ler aqui dos versos 7 ao 9. Apocalipse 12, de 7 a 9. Vejam como a Bíblia vai relatar este assunto. E aqui é o seguinte, meu amigo, e você que nos assiste em casa. Aqui não tem muita escapatória. Ou você crê no que está revelado nesse livro como a palavra de Deus, como nós demonstramos na semana passada, ou não. Você tem livre-arbítrio. Você pode dizer, eu aceito, pela fé, eu creio, ou você pode dizer, não, para mim a Bíblia e nada é a mesma coisa. Mas a revelação bíblica é que eu vou ler. O que a Bíblia nos conta é o que está aqui. Ok? Então, Apocalipse 12, verso 7 diz assim: houve guerra no céu. Em primeiro lugar, você imagina o céu um lugar onde possa haver uma guerra? Mas está dizendo que houve uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Para aqui um pouquinho antes que eu siga. Algumas coisas importantes aqui para a gente mastigar. Aqui fala que houve uma guerra no céu. Já coisa estranha, né? Céu, lugar onde possa haver uma guerra. Bom, diz que haviam dois lados. Um chefiado por Miguel e os seus anjos. E outro lado chefiado pelo dragão e os seus anjos. Então eu já descubro uma coisa importante aqui. É que existem anjos bons e anjos maus. Também conhecidos como demônios. Então, essa ideia de que anjo é sempre uma coisa boa, do bem, não é verdade. Tem anjo do bem e anjo do mal. Miguel de um lado e o dragão do outro. Bom, aqui a gente vai recorrer aos teólogos, né? Os teólogos nos ensinam que Miguel, esse nome que só aparece em 7 passagens na Bíblia, somente em 7 passagens. Por coincidência ou não, somente nas passagens em que Jesus está num confronto direto e pessoal com Satanás. Somente nessa circunstância. Daí os teólogos afirmarem, e eu creio que eles estejam certos, que este nome só pode se aplicar a Jesus Cristo. Só pode. Pelo quê? Pela circunstância que ele é usado nessas 7 oportunidades, mas também pelo significado do nome. O que significa Miguel? Significa quem é como Deus. Esse nome só aparece na Bíblia quando Jesus está em confronto pessoal com Satanás. Os teólogos afirmam que se refere a Jesus. Por quê? Porque é uma pergunta. Num confronto pessoal com aquele que quis tomar o lugar de Deus, como nós vamos ver mais adiante, Jesus aparece com esse nome que quer dizer o seguinte: ele olha para Satanás e diz, quem é como Deus? Você? Não, você é uma criatura, eu sou como Deus. Esse nome somente poderia se aplicar mesmo a Jesus Cristo. Então essa batalha que houve no céu foi entre Jesus e os anjos, seus anjos, e Satanás e os seus anjos também, os demônios. E aí o que aconteceu nessa batalha? Verso 9. Foi precipitado o grande dragão. Veja que o próprio verso seguinte vai explicar e revelar a identidade. Isso aqui não é chute. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Guarda isso porque nós vamos estudar isso aqui na próxima semana. E se chama, a Bíblia deu nome. Quem é o dragão? Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Aqui já deu a profissão dele, ao que ele mais se dedica. O que ele se dedica? Enganar. Enganar, ele é o enganador. Ele foi precipitado onde? Aqui.
e os seus anjos foram lançados com ele. Pergunto, quando você descobre pelo texto bíblico, pela revelação bíblica, que o diabo, Satanás, foi expulso do céu, lançado aqui na terra, com milhões de anjos, porque a Bíblia menciona cerca de 1/3 dos anjos entraram na conversa dele e foram expulsos de lá do céu. São milhões. Quando você descobre que Satanás e milhões de anjos são nossos companheiros aqui na terra, você acha que explica muita coisa do que está acontecendo no nosso mundo? Quando a gente descobre que esses seres invisíveis, superiores a nós em força e poder, são nossos companheiros aqui invisíveis. Será que explica muita coisa do que está acontecendo aqui nesse mundo? Foi para que eles foram expulsos? Satanás e os seus anjos. É uma revelação muito importante. E aí, eu quero fazer aqui uma espécie de uma parábola com vocês para retratar essa questão dele aqui com os seus anjos, perturbando a nossa vida, porque ele se dedica diariamente a enganar. Não sei, acho que muitos de vocês, quando andam nas estradas, já devem ter passado por esses lugares que tem, sabem o que se chama, o que é aeromodelismo? Vocês sabem o que é? Aeromodelismo é um esporte. E quando a gente anda na estrada, tem alguns campos de aeromodelismo que você vê aqueles aviões, né? Que ficam fazendo piruetas. Só que você sabe que ali eles estão sendo comandados por alguém que está com um controle remoto na mão. Então aquela pessoa que você não está vendo, você não vê, mas sabe que ele tem um controle remoto e dali ele controla para o avião fazer as manobras que ele quer que faça. Portanto, embora você não veja o controle remoto na mão de uma pessoa, você sabe que essa pessoa existe, que isso acontece. Você não tem dúvida. Portanto, por que no campo físico, material, a gente acredita que aquele avião é comandado por alguém para fazer o que aquela pessoa quer? E por que no campo espiritual a gente duvida que alguns seres possam comandar outros aqui na Terra como se tivesse um controle remoto na mão? Por que se duvida disso? Já parou para pensar que com esses seres invisíveis por aqui, quantos seres humanos que você vê por aí estão sendo comandados como se fosse por um controle remoto? O diabo dizendo assim, faz isso, faz aquilo, responde, grita, xinga, ofende, bate, atira, mata. Controle remoto. Muita gente acha que isso aqui é uma fantasia, mas o aeromodelismo não é, né? O controle na mão de alguém que você não está vendo, nisso você acredita. Mas que o diabo e os seus anjos possam comandar pessoas aqui nessa terra por um tipo de controle remoto? É isso que a Bíblia está tentando mostrar para nós, nos revelando, melhor dizendo, o controle remoto na mão do diabo. Já pensou que estrago? Bem, vimos aqui que o mal surgiu onde? No céu. Agora, vamos ver o motivo disso. Por que motivo houve essa guerra que a Bíblia relata? A Bíblia menciona o motivo? Revela? Revela. Vejam lá comigo, Isaías capítulo 14. A Bíblia vai nos contar o motivo, que é muito importante a gente saber o motivo, para que eu possa tirar lições para a minha vida. Isaías 14, eu vou ler aqui dos versos 12 ao 14. Isaías 14, de 12 a 14. Vamos ver aqui o motivo. Diz lá. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo.
Aqui começa revelando uma estrela, né, que caiu do céu. E nós sabemos que isso aqui é um símbolo do anjo que foi expulso do céu, que caiu. E aqui diz o motivo. Ele recebeu tanta coisa, tanta bênção, como nós vamos ver no verso seguinte, mais adiante. Ele foi tão abençoado que ele pirou. Como se diz aí na gíria, ele começou a se achar. Ele começou a achar que ele é o cara. E sabe o que ele quis? Quis tomar o lugar de Deus no céu. Ele pensou assim: por que só Deus manda aqui? Eu também quero mandar. Por quê? Eu tenho que obedecer. Eu quero mandar. E ele chegou ao ponto de querer tomar o lugar de Deus. Eu quero dar uma parada aqui para provocar uma reflexão, que eu disse que para a gente tirar aplicação para a nossa vida. O estudo da Bíblia não deve servir só para conhecimento. A gente tem que ver o que esse texto tem a ver comigo e com você. Essa é a proposta. E com você que está nos assistindo em casa. Eu vou fazer aqui uma pergunta, que alguém pode olhar e falar: mas que coisa mais maluca, que lugar de Deus, isso aí foi só com Satanás. Vou perguntar para mim e para você: é possível que algum de nós, ou de alguém que esteja nos assistindo, também queira tomar o lugar de Deus? É possível que isso aconteça? Se é possível, como seria isso? Como seria feito isso? Que maneira você imagina que eu possa receber a influência de Lúcifer e querer o trono de Deus? Vamos refletir? No momento em que eu determino que na minha vida quem manda sou eu, o certo quem decide sou eu, o errado para mim não existe. No momento que eu determino que princípios morais são coisas antigas, conservadoras, quadradas, e que eu tenho que ser espiritualmente um progressista, essa palavra está muito na moda. Eu tenho que ser um progressista. Não preciso de Deus. Aliás, Deus é uma utopia. No momento que eu penso assim, eu acabei de tirar Deus do trono da minha vida e me assentei no trono da minha vida. Eu sou o Deus da minha vida. Deus não existe para mim. Ele pode existir para os outros, mas para mim não existe. O que também não vai mudar nada, né? Porque independente de eu aceitá-lo ou não, Deus é Deus. Evidente. Mas essa é uma maneira de eu agir sob a influência de Lúcifer. É me colocar como aquele que decide o que é certo e o que é errado para mim. Acabei de tirar Deus do trono e acabei de me assentar no trono. Incrível, né? Mas isso se repete. Não aconteceu só lá no céu, não. Isso continua até hoje, até nossos dias. Tem muita gente querendo ser semelhante ao Altíssimo. Muito ser humano querendo fazer isso. E é triste isso. E aí, primeira coisa que chama a nossa atenção é que Lúcifer, ao agir assim, ao querer o trono de Deus, ele não queria o poder, ele não queria só, ou ele queria o poder e a autoridade de Deus, mas não queria ter o seu caráter. Deu para entender? O poder e a autoridade de Deus ele quer, mas o caráter não. Percebem que esse é o comportamento de muitos cristãos? Vão para a presença de Deus para buscar poder, cura, mas não querem ter o caráter de Deus. Não querem ser transformados. Amigos, não existe evangelho, pelo menos não neste livro aqui. Não existe evangelho sem transformação de caráter. Não existe. Evangelho é transformação de caráter. Mas grande parte do mundo, eu arriscaria dizer, até cristão, busca o poder de Deus, mas tem dificuldade de buscar o seu caráter. Buscar a forma de agir e de pensar do cristão. Isso envolve muita coisa. Isso não estamos falando só de caráter, nós estamos falando de modo de ser, de se vestir, de se alimentar, de agir.
envolve muita coisa. E é para a gente refletir. Será que eu continuo estou querendo apenas o poder de Deus na minha vida, mas não procuro ter o mesmo caráter? Será que eu quero estabelecer princípios morais para mim e para os outros? Porque agora está na moda, né? Agora está na moda se dizer o que é certo, o que é errado, e a palavra de Deus tem que ser queimada. Voltou. Queima. Esse Deus tem que ser perseguido de novo. Está bem na moda. Profético. Final dos tempos. Perseguição vai... Já começou, ia dizer vai voltar? Não, já começou. Se prepare. Aqueles que quiserem seguir os princípios desse livro serão perseguidos, não há a menor dúvida. Porque nós estamos na contramão do mundo. Nós estamos remando no sentido contrário. E isso é muito importante. E como é que eu posso remar no sentido contrário e invalidar esse livro, torná-lo nulo? Como é que faz isso? Eles encontraram um jeito. Tira Deus do trono. Deus não existe. Ou existem vários deuses. Tem que tirar Deus do trono para você poder tirar a sua palavra também. Então, o meio hoje é ridicularizar a pessoa de Deus, os seus princípios, os seus valores e a sua palavra. Porque se você não tirar Deus do trono, como é que você vai invalidar isso aqui? Por isso que tem tanta gente no mundo hoje que fala que acredita em Deus, mas nem sabe do que está falando, nem sabe que Deus é esse, não sabe nem explicar que Deus é esse. Tem pessoas que dizem assim, não, Mauro, mas isso é bobagem, todos os caminhos levam a Deus. É verdade isso? Todos os caminhos levam a Deus? Eu vejo da seguinte maneira, é a mesma coisa que eu dizer assim, todos os caminhos levam ao Rio de Janeiro. Não, se você pegar Fernão Dias, você não vai dar no Rio, você vai dar em Belo Horizonte. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Só tem um caminho que leva a Deus. Qual é? A verdade, o caminho e a vida. Só por Jesus Cristo. Não tem outros caminhos. É uma mentira pregarem para nós que qualquer que seja o caminho, Deus estará lá. Isso não é verdade. Portanto, o que virou moderno hoje é você negar a Deus, ridicularizar Deus, para poder invalidar a sua palavra. Agora vamos ver o caráter deste anjo. Eu vou começar a encerrar a mensagem. Como é que era o caráter desse anjo que criou esse problema, toda essa guerra no céu? Livro de Ezequiel, capítulo 28, e aqui vai pintar para nós, com tintas bem visíveis, o caráter deste anjo. Sabe por quê? Porque o ser humano, quando quer negar a Deus, ele vai tentar encontrar explicação, jeito, meio. Então alguém pode dizer assim, mas quem foi que criou esse anjo? Não foi Deus? Então Deus criou um anjo meia boca, um anjo defeituoso. Deus é responsável. Será que é verdade? Tem gente que acha que Deus criou o mal porque Deus criou Lúcifer, Satanás. Aliás, eu vou reformular aqui a pergunta. Eu vou perguntar para vocês. Quem Deus criou, Lúcifer ou Satanás? Lúcifer. O que significa Lúcifer? Anjo de luz, portador de luz. Ele portava luz de onde? Do trono de Deus. Ele refletia a luz do trono, ele portava aquela luz. Deus criou Lúcifer. Ele, usando do seu livre-arbítrio, se transformou em Satanás. Que fique bem claro, Deus não criou Satanás, não criou o mal. Vamos ver o caráter deste anjo, que é descrito aqui. Então, Ezequiel 28, eu vou ler aqui a partir do verso 12. Essa é uma profecia. Aliás, os teólogos ensinam para nós, para quem me assiste aí pelas redes sociais, eu sou um simples advogado, não sou teólogo, não tenho a menor pretensão de me parecer, não tenho capacidade para ser, não estudei para isso, mas eu leio muito. Então aprendi com os teólogos que aqui nesse capítulo nós temos uma profecia chamada de dupla aplicação. O que me ensinaram?
Profecia de dupla aplicação é aquela que se aplica ao personagem ao qual ela está se referindo aqui no texto, mas também, e o texto vai deixar claro, a um outro ser que esteja talvez no passado ou no futuro, e a profecia vai deixar claro isso, que ela está se aplicando, tem dupla aplicação. Vamos ver isso aqui no texto? Ela começa falando do rei de Tiro, um rei muito ruim na antiguidade. Diz assim, 28, verso 12. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Olha lá, está falando dele. E diz-lhe, assim diz o Senhor Deus. O que diz? Tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Guarda isso que eu vou voltar aqui. Verso 13. Olha como ela é de dupla aplicação. Estavas no Éden, jardim de Deus. Pergunto, em algum momento o rei de Tiro esteve no Éden, jardim de Deus? Portanto, a partir daqui, a profecia já não está mais se referindo somente ao rei de Tiro. Está falando de alguém que esteve no jardim do Éden. Não vai ser difícil a gente saber. Estavas no jardim do Éden, cobrias-te de toda pedra preciosa. E aqui a Bíblia faz uma relação de pedras preciosas. Fala do sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e a esmeralda. Os teus engastes e ornamentos eram feitos de ouro. No dia em que foste criado, foram eles preparados. E diz assim, tu eras, olha só, querubim da guarda ungido. O que é um querubim? O que é um querubim? Querubim é uma categoria superior de anjo. Portanto, não está falando mais do rei de Tiro, está falando de um anjo que esteve no jardim do Éden. Está falando de quem? De Lúcifer. Um anjo no jardim do Éden. Tu eras querubim da guarda ungido. Por que ele era da guarda ungido? Qual era a função dele no céu? Eu disse que era uma categoria superior, porque ele não era um anjo qualquer. Querubim ungido da guarda, ele tomava conta do trono de Deus. Ele ficava ali na frente do trono, fazendo uma espécie de uma intermediação entre a trindade divina, Pai, Filho e Espírito Santo, e os demais anjos. Ele era um interlocutor. Ele ocupava um cargo importantíssimo, por isso ele foi ungido. Não se trata de um anjo qualquer. Quem criou a rebelião foi um anjo muito importante, que ocupava um cargo muito importante. Agora, veja o verso 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, maldade. Ele foi criado meia boca, foi criado com defeito? Perfeito eras, desde o dia em que foste criado. Deus criou Lúcifer, um anjo de luz, perfeito. Deu a ele uma função importantíssima no céu, mas mais do que isso, ali no verso 12, que eu disse que eu ia voltar, diz assim, tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Veja bem, Deus deu a esse anjo inteligência, ele era o selo, ele era o tipo de parâmetro de sabedoria. Para você comparar algum ser criado em sabedoria, comparava-se com Lúcifer. Mal comparando, é como se você quisesse comparar um jogador de futebol com o parâmetro máximo, o Pelé. Então o Pelé seria o selo da perfeição no futebol, seria o parâmetro do melhor. Lúcifer, ele era o selo da perfeição, era o mais perfeito. Mas diz que ele era rico, cheio de pedras preciosas. Deus cobriu ele de riqueza, de pompa. Diz que ele era cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Ele era um anjo muito bonito, não tem esse negócio de diabo com capa e chifre, não. Um anjo bonito. Fica mais fácil enganar as pessoas assim, né? Com a beleza, com sabedoria, com inteligência. E ele tinha poder, porque ele era o querubim. Então, olha só, que coisa para a gente meditar. Não só Deus não criou Satanás, como ele criou um anjo
tão perfeito, cobriu, eu vejo aqui, excesso de bênçãos. Excesso de bênçãos ele recebeu. O que aconteceu com ele? Perdeu a humildade. Se tornou orgulhoso. Eu sou bom demais, eu sou o cara. Como é que eu posso ficar aqui no céu obedecendo? Não tem condições. Eu sou tão perfeito, tão bom, tão bonito, que eu tenho que ser Deus aqui. O que serve de reflexão para mim e para você? Será que o excesso de bênçãos, em alguns casos, pode levar alguém à perdição? Não é para a gente refletir? Será que muitos de nós cristãos que levamos uma vida humilde, com muita dificuldade, será que Deus não está, ao reter algumas bênçãos, cuidando da nossa salvação? Será que todos nós estamos preparados para ser muito abençoados? Olha o que aconteceu com esse anjo. Ou seja, o mal nasceu da desastrosa escolha de um ser muito abençoado. Não tem desculpa. Por nenhum ponto que você queira analisar, não tem desculpa. E ele está aqui com o controle remoto na mão, comandando as pessoas, uma parte delas, pelo menos talvez a maior parte, porque sem o poder neutralizador do nosso Senhor Jesus Cristo, não dá para resistir. Porque nós temos a natureza com inclinação para o mal. Não dá para resistir. Só o poder de Jesus em nós pode reduzir essa influência que ele exerce. Eu me lembro aqui de uma história. Sujeito... Isso aqui é do meu tempo, tá? No tempo que a gente comprava jornal, né, Toninho? Que a gente ia lá na banca, comprava o Estadão, o jornal. Hoje não tem mais esse negócio. É tudo na internet, online. Mas tem gente aqui do tempo, né? Que ainda ia lá na banca comprar o Estadão de domingo. Cadê o Estadão? Não existe mais. Tá digital. Mas eu sou daquele tempo. Então, se a gente ia lá na banca, chegava lá. E aí, seu Zé? Chegou o Estadão já? Porque a gente perguntava se já chegou, às vezes não chegava cedo. E seu José, sério, chegou, tá aí. Então tá aqui. Seu José, o senhor tem troco aí? Aí o seu José pegava e jogava as moedas em cima, assim. Ô, seu José, obrigado, um bom domingo para o senhor. O seu José nem respondia. Calado, quieto, trancado. Aí estava com um amigo, né? Foi comigo até a banca, ele olhou e falou, Mauro, você comprou o jornal todo domingo aqui nessa banca? Eu falei, compro. E ele... Esse cara mal encarado aí te trata todo domingo assim? Você que é um cliente? Eu falei, é assim, é o jeitão dele mesmo. E você continua comprando o jornal aqui nessa banca com um cara mal educado desse jeito? Por que você não compra em outra banca? Eu disse, mas é muito simples, eu não vou permitir que ele determine como eu devo me comportar. Caiu sua ficha, não? Será que nós estamos deixando que as pessoas determinem pelo comportamento delas, como é que eu devo me comportar? Será que quando eu saio de casa de manhã e faço lá minha oração, ou posso até fazer meu culto em família, será que eu pego o meu carro e quando eu chego na primeira esquina e um camarada me dá uma fechada e me faz um sinal feio com o dedo, será que eu mando ele para aquela parte? Acabei de orar. Será que eu reajo a uma patada com outra patada? Ou será que eu não deixo que as pessoas determinem como eu devo me comportar? Ele é ele, eu sou eu. Ninguém pode ter o meu controle remoto na mão e ficar mexendo e dizendo assim, Mauro, ele te xingou, xinga ele. Mauro, esse cara é mal educado, seja mal educado com ele. Mauro, esse cara te prejudicou, prejudica ele. Isso aí é controle remoto na mão de Satanás. Por isso que Jesus nos ensinou a combater o mal com o bem. Cristão não reage na mesma moeda. Guarda isso. Se você esquecer muitas coisas que nós estamos aprendendo essa noite, guarda isso. Eu não vou deixar que o outro determine como eu devo me comportar.
Isso é muito importante no nosso dia a dia. Não permita que os outros tenham o seu controle remoto na mão. Não permita. Eu sei que estou falando para muita gente que está em casa agora. Se a carapuça serviu, meu amigo, arranca esse controle remoto da mão do diabo. Para de deixar ele controlar a sua vida e estabelecer como é que você deve agir. E tem muita gente dizendo que sou livre. Cristão é manipulado, é escravo. E os que se dizem livres estão lá obedecendo o controlezinho remoto do outro. Que ironia, né? Ou seja, nós temos que aprender a combater o mal com o bem. É fácil? É fácil fazer isso? Não é fácil. Mas quando a gente aprende por esse livro, como é que o mal nasceu, como é que ele surgiu, quem é que foi o causador, por que motivo, quem ele é, como ele age, está desvendando tudo aqui para a gente, como é que ele age. Eu preciso saber que eu tenho um inimigo e como ele age. Se eu descubro a estratégia do inimigo, fica mais fácil combatê-lo, porque eu sei como ele age. Aqui a Bíblia está revelando toda a estratégia dele. Isso não é novo, lá no céu já aconteceu, Deus já contou para nós. Falou, o camarada foi para aí, mas ele age assim, 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 cuidado com ele. Não falta sexta-feira que vem, nem você que está nos assistindo, não perca. Nós vamos ver a estratégia dele aqui na terra, foi para cá que ele foi expulso. Semana que vem nós vamos ver como é que a coisa aconteceu aqui. Ou seja, como é que eu e você, quem está ali atrás daquela câmera, em casa, atrás daquela lente, como é que a gente se envolveu nisso? O que nós temos a ver com o que ele fez lá no céu? Não deixa de assistir. Não deixa de assistir. Como diz aquele ditado, né, popular, entramos de gaiatos no navio. Não era o plano de Deus para nós. Mas a maneira como ele age, não deixa o controle remoto na mão dele. Pensa nisso a todo momento. Curioso, né? Aquela pergunta inicial dessa noite que nós estamos encerrando já. Aqueles que acham que a culpa é de Deus. Olha só. Você vota num candidato, que é o seu candidato. Mas aí, a maioria vai votando no outro. Vai votando. Aí chega você e resolve, vou votar no outro também. Aí o outro toma o poder, começa a fazer bobagem, uma atrás da outra. Eu não estou falando de política aqui, hein? Por favor, não estou falando de política. Isso aqui é uma alegoria. Você vota num, o outro aqui é eleito. Aí você vai ficar cobrando do que não foi eleito, o que está acontecendo de errado no governo? O cara vai dizer, peraí, cara, você votou no outro, ele é que está no governo, não sou eu, você está cobrando de mim. Ficam cobrando de Deus, mas quem está eleito para fazer experiência aqui na terra, porque o controle está na mão de Deus, mas as experiências estão na mão dele. Quem está no comando para fazer experiência é o outro. E como é que a gente quer cobrar de Deus o que está acontecendo aqui? Quem está aí fazendo bobagem é outro, não é Deus. Quem está com o controle remoto é o outro. Não é Deus. Será que é difícil entender isso? Amigos, para ir embora para casa, responder 3 perguntas fundamentais. Já me fizeram tantas vezes, então essas perguntas têm que ser respondidas. Por que Deus não eliminou o diabo lá no céu? E tem muita gente que me pergunta isso. Espera aí, Mauro, mas a confusão não foi lá? Por que Deus deixou vir para cá? Por que expulsou ele para cá? Por que não matou o diabo lá no céu? Não é uma boa pergunta? Não parece que tem fundamento? Por que Deus não eliminou o diabo lá no céu? Eu vou dar para você 3 razões. Podem ter mais, mas pelo menos 3 fundamentais. 3. Primeira, porque Deus teria matado o diabo, mas não mataria as dúvidas que ele levantou sobre o caráter de Deus. Você compreende isso? Veja, ele acusou Deus, acusou o caráter de Deus. 1/3 dos anjos foram na conversa dele. Se ele tivesse matado o diabo lá no céu, os anjos entenderiam nesse ato de Deus justiça ou veriam tirania? Os anjos não iriam entender como justiça. Imagina, um político está sendo acusado de corrupção, um governador qualquer, acusado de corrupção. Aí ele pega os acusadores, pede os assessores dele, pega esses camaradas,
leva ele de avião lá para cima e joga no mar, mata esses caras. Como é que as pessoas viriam esse ato? Pô, os caras estavam acusando, mataram os caras. Você acha que Deus ia cometer uma bobagem dessa? Resolver o problema desta maneira? Não, Deus é muito sábio para errar. Portanto, primeira coisa, Deus não matou o diabo no céu porque ninguém entenderia como ato de justiça. Primeiro ponto. Tá? Segundo ponto, os anjos não conseguiriam entender justiça de Deus nisso. É diferente quando Deus eliminar o mal, como está profetizado, mas aí ele vai fazer todo mundo já tendo conhecimento, sabendo e dando a autoridade que Deus já tem, para dizer, não, nós concordamos, agora nós entendemos, o senhor pode eliminar. É diferente. E por fim, e guarda isso para a gente ir embora, último motivo, era necessário que o mal mostrasse a sua cara. Naquele momento, nem os anjos conseguiriam compreender nas teses de Satanás ou de Lúcifer maldade, mal. Não conseguiriam. Por quê? Nunca tiveram experiência com o mal, nunca viram as consequências do mal. Como é que eles entenderiam que aquilo estava errado? Hoje não, hoje a gente consegue compreender o que é o mal, o que é o certo e o errado. O mal precisava mostrar a sua cara, e Deus deu a ele aqui, ó, é o seguinte, você não vai fazer bagunça aqui no céu, não. Daqui você não vai ficar, você vai ser expulso. Vou te dar um tempo aí, que já está no finzinho, para você demonstrar as suas teses. A hora que as pessoas tiverem condições de avaliar entre o seu governo e o meu, eles decidirão qual que eles querem. Mas aí vão poder avaliar o seu governo. Pergunto para você, você está gostando do governo dele? Está gostoso ficar aqui? Está bom para você? Tem muita gente que acha que está. Tem gente que acha que está. Sabe por quê? Porque tem gente que também nem ia gostar do céu. Ia achar chato demais. Porque tem gente que gosta do pecado. Vai fazer o quê? Tem gente que gosta. Se acostumou tanto com ele, que gosta. Fazer o quê? Mas o mal só é mal quando ele atinge os bons. Eu vou repetir. O mal só é mal quando ele atinge os bons. Porque quando o mal atinge os que não prestam, os bandidos, assassinos, ele é visto como justiça. Quando você vê um bandido estuprador ser assassinado, ninguém chora, a não ser a família dele. Não é bem um pensamento cristão esse, a gente também não deveria pensar assim. Mas infelizmente parece que é a vingança da sociedade. Ninguém chora. Mas quando você vê uma criança ser assassinada, uma menina ser estuprada, aí você vê a cara do mal. Deus precisava deixar isso acontecer. Porque o mal só é mal quando ele atinge os bons. E é isso que está acontecendo no nosso mundo. O mal está sendo visto do jeito que ele é, sem maquiagem. E está no fim. Para a gente ir embora para casa, eu quero encerrar com uma ilustração. Eu gosto muito de contar historinha, são as parábolas modernas, né? Porque Jesus contava parábolas e eu acho que as historinhas ajudam muito a gente a tirar a aplicação. Isso aqui é uma fantasia, tá? Uma parábola. Não tem nada de verdade aqui. É uma historinha, uma fantasia, mas para a gente tirar uma lição. Pensa aí, um político morreu e ele resolveu que ele queria ir para o céu. Chegou lá no céu, foi recebido por um anjo. Fantasia, tá? Que eu estou falando. Isso aqui é uma historinha, uma alegoria. Chegou lá, foi recebido por um anjo. Aí ele queria entrar, o anjo disse assim, não, peraí, calma, que aqui tem algumas regras, eu vou explicar para o senhor como é que funciona. Aqui é o seguinte, as regras são as seguintes, aqui tem, o senhor vai primeiro passar 24 horas no inferno, o senhor vai descer o elevador, no andar de baixo está lá o inferno, o senhor vai fazer um estágio de 24 horas lá no inferno. Aí depois o senhor vem aqui e faz um outro estágio de 24 horas aqui no céu. Aí depois desses dois estágios, o senhor decide onde o senhor quer passar a eternidade. Aí o político falou, não, bobagem, não precisa disso, bobagem, eu quero resolver agora, eu quero ficar aqui no céu mesmo. Falou, não, mas não é assim que funciona.
tem que respeitar as regras, eu tenho que fazer os 2 estágios para depois o senhor decidir. Mas é bobagem, vamos perder tempo, não vamos não. O senhor toma o elevador, o senhor desce, o senhor fica 24 horas lá embaixo, depois amanhã o senhor volta, e aí no final do dia o senhor decide. Botou o político no elevador, desceu, apertou o botão do inferno, ele desceu lá. Abriu a porta do inferno, estava lá o diabo, simpático, alegre, bonito, bem penteado, cheiroso. E ele olhou, viu aquela coisa maravilhosa, campo de golfe, piscinas, gramado. E o que ele viu lá? Um monte de amigos dele, políticos, senadores, tudo lá, tomando uísque, conversando, dando gargalhada. E ele já começou lá sendo uma festa para ele quando ele chegou. Ô, companheiro, chega aí! Abraçaram ele, e ele revendo. Ô, cara, papapá, papapá, e ficaram bebendo o dia inteiro, conversando, contando tudo que eles aprontaram aqui, todo mundo que eles enganaram, que eles roubaram, conversando sobre tudo isso lá no inferno. Chegou no final do dia, o diabo chegou para ele e falou assim: agora é o seguinte, terminou aqui seu estágio, agora o senhor pode subir e o senhor pode tomar um elevador lá para o céu. Ele foi se despedindo dos amigos, assim, mas tinha que fazer, né? Tomou o elevador, subiu, chegou lá no céu, o anjo recebeu ele. Agora o senhor vai passar 24 horas aqui e no final do dia o senhor vai decidir. Aí ele ficou procurando, não tinha um conhecido lá, não tinha um amigo, ninguém. Aí viu as pessoas cantando e viram uma roda em torno de Jesus, as pessoas aquela paz. Ele não tinha amigo, ficou meio ali sem graça, isolado. E as pessoas ali, aquela paz, aquela felicidade. E o dia foi passando, ele ali achando tudo muito monótono, sem graça. Chegou no final do dia, o anjo chegou para ele e falou: bom, agora o senhor já pode decidir. Onde o senhor quer passar a eternidade? O senhor quer passar aqui no céu ou quer passar no inferno? Ele disse assim: não vai levar a mal? É o seguinte, não é que aqui seja ruim, mas é um pouco monótono. Aqui eu não tenho nenhum amigo, nenhum conhecido. E lá, meus amigos estavam tudo lá. Lá tem o meu uísquezinho, tem piscina, tem um campo de golfe, tem... Não vai levar a mal? O anjo disse: não, só que é o seguinte, a sua decisão é eterna. Ele falou: não, tudo bem, se o senhor não levar a mal, eu prefiro ir para lá, porque lá eu tenho uns conhecidos, lá eu tenho tudo que eu gosto, aqui... Não, então tá, o senhor vai... É decisão definitiva, tá certo? Falou: tá certo. Apertou o botão, mandou ele descer para o inferno de novo. Ele desceu, abriu a porta, estava lá o diabo. Recebeu ele. Ele olhou, tudo arrebentado, estourado, cheiro de fumaça, um monte de gente gemendo, doenças, pragas. Cadê? Tudo arrebentado, escuro, nada a ver, aquela gemessão de dor. E o diabo: vamos entrando, vamos entrando. E ele falou: não, peraí, calma aí, pô, calma, não é assim, não, vamos chegando, vamos chegando. Não, mas o que aconteceu? Eu estive aqui ontem. Estava aqui, cadê a piscina, o campo de golfe? Cadê meus amigos, o uísque? Eu estive aqui ontem. O diabo olhou para ele e falou assim: ah, meu amigo, ontem nós estávamos em campanha. Agora nós já conseguimos o seu voto. É assim que funciona, meu amigo. Enquanto ele está em campanha, e ele está em campanha, mas depois que ele consegue o voto, aí o camarada vai ver a realidade. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que na próxima sexta-feira nós estejamos aqui de volta. Vamos aprender pela revelação como é que nós entramos nessa encrenca. Tá bom? Sexta-feira que vem. Nossa, olha só, o Edson me deu uma relação. É tudo isso aqui, Edson. Um monte de gente que está assistindo e mandou abraço para nós. Eu não vou conseguir ler toda essa lista aqui, Edson. Será que é para ler aqui? Todo mundo? Leia? Então eu vou ler. Vamos lá, abraço. Michele Gomide, Josias Silva, Bete Lapa, Edmar Maciel, Marcelo e Luiz, Frederico Correia, Adriana Serrano, Nelson Ramos, Derivaldo Nascimento, Sidney Capovilla, Bete Rodrigues, Isilda Guimarães, Rosana Hashimoto, Gi Andrade, Kiel Barreto, Dani, Ronildo Almeida, Tiago Silva, Lidione Santos, Márcia Regina, que eu não consigo, Micane, parece, Sandra Tripichio,
Gente, para vocês todos, Deus abençoe vocês, seus familiares. Obrigado por terem estado com a gente. Acredito que muitas mais pessoas que estão assistindo devem estar querendo mandar um abraço para a gente. Então faz o seguinte, um abraço para todo mundo que está desse lado da lente aí, tá bem? E para vocês aqui também, um abraço para quem está aqui com a gente. Até sexta-feira que vem, que Deus abençoe vocês, tá bom? Eu vou encerrar e vou fazer uma coisa que eu devia ter feito no início, tá bom? Eu vou orar. Então eu peço que você feche os seus olhos para a gente fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado porque a Tua palavra continua nos revelando o que está encoberto por trás das cortinas, no mundo espiritual. O Senhor nos revela quem é o autor do mal, quem é que está prejudicando a nossa vida, deturpando o Teu plano, mas nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo é vitorioso. Ele já nos garantiu a vitória na cruz. Só nos compete agora confiar nele, na sua palavra, segui-lo, para que possamos vencer esse adversário que quer nos prejudicar, mas que não conseguirá. Abençoa todos os familiares das pessoas que estão nos assistindo essa noite. É o nosso pedido e a nossa oração, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Puxa vida, gente pra caramba, né? Mandou recado pra gente aqui. Estou me sentindo, parece aquele, né, pastor? Parece aquele pessoal da televisão. Vou mandar um abraço para fulano, Beltrano. Gente, temos o chazinho ali com biscoito.